Glória a Deus, bom dia para todos. Amém. Bom dia também para os irmãos aí que vão entrar na live, né? Deus abençoe a todos. Mais um dia, mais uma oportunidade que Deus nos concedeu para nós aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor. E diz: crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero hoje, irmão, pela permissão de Deus, trazer uma palavra que está no texto. O Lucas, o médico, escreveu acerca de Jesus, e ele vai falar sobre uma parábola que Jesus falou, que está em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 32. O tema diz assim, ó, a história dos dois filhos. Nós vamos aprender aqui a história dos dois filhos. Que é uma parábola, né? Que diz que é a parábola do filho pródigo. Se prega muito, se fala muito sobre o filho pródigo. Nós vamos aprender nessa manhã que muitas das vezes a gente vê o erro só naquele que vai embora, né? Sim. E muitas das vezes a gente não vê aquele que fica dentro da casa também. Vai ser muito legal esse ensinamento. Mas diz assim a palavra de Deus, começando no versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Tem que tirar aquela vasilha do Marley ali, por isso que os pintinhos estão indo para lá. Perdão aí, irmão, porque aqui nós estamos ao vivo, é uma chácara, nós estamos aqui no refeitório, aqui é cheio de galinha, pato, e convive aqui com a gente, né? Quem mora em sítio de chácara sabe disso, né? Mas é uma bênção. É uma bênção, é. É bênção. Versículo 15. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazer-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestido-o, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se.
E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se dignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo por este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou. É muito interessante, irmão, essa parábola. E essa parábola ela tem um significado muito grande. Aqui vai falar de dois filhos, o que saiu para pecar e o que sempre viveu na casa do pai, mas a gente vai ver que ele vivia como um religioso. Sim. Então, é muito interessante isso aí. Muito interessante. Porque, na verdade, aquele que ficou em casa, ele precisava ser tratado também. Ele precisava ser tratado. Olha só, a maioria conhece a história do filho que pediu a herança, desperdiçou tudo e depois voltou para casa. O mais novo se afasta buscando liberdade sem responsabilidade. Estudando isso aqui ontem, irmão, estava observando, eu fiz algumas anotações. Veja bem, o mais novo se afasta buscando liberdade, mas são pessoas que buscam liberdade sem responsabilidade. É tipo assim, um filho novo, ele quer aprender a dirigir. Para começar, não é o tempo. Segundo, muitos não têm nem responsabilidade ainda. Entregar o carro na mão de uma pessoa que não tem responsabilidade é mesmo que entregar uma bomba para ele estourar no meio de pessoas. Então, muitas das vezes, irmão, a gente quer uma liberdade sem responsabilidade. Eu mesmo, quando morava com minha mãe, quando era novo, minha mãe pegava no meu pé para me ensinar, claro. Só que eu queria liberdade. Só que como é que eu fui encontrar essa liberdade? Saindo da casa da minha mãe. Só que uma coisa que eu não entendia é que eu queria uma liberdade, mas eu não tinha responsabilidade. Porque se eu tivesse responsabilidade, eu teria responsabilidade dentro da casa da minha mãe. Dentro da casa da minha mãe. Aí onde eu fui entender, irmão, que quando eu fui sair do Ceará para ir para o Rio de Janeiro, aí eu tive a liberdade em termos, sair da casa da minha mãe. Só que no Rio de Janeiro eu fui morar na casa de favor. Só que lá, irmão, eu não tive liberdade. Porque lá eu tinha hora para acordar, hora para dormir. Eu era obrigado a fazer as coisas. Aí lá é que eu fui ter e entender
e começar a ter responsabilidade só disso. Tudo regrado, né? Tudo regrado. Muitas das vezes, irmãos, é bom. Deus permite. A gente sai da casa dos pais achando que os pais é chato, os pais não prestam. Ai, pega no meu pé, porque você chegou essa hora, ai, me dá aqui o celular, você vai passar uma semana de castigo até você obedecer. E aí fica naquele coração da gente, não vejo a hora de ir embora daqui. A primeira oportunidade eu vou embora daqui. Mas por que a gente faz isso? Pensa isso? Porque justamente a gente não tem responsabilidade dentro da casa dos pais. O problema está nos pais? Não, o problema está naquele que não obedece. Porque na casa dos pais vem tudo à mão, né? Só disso. É por isso que eu fico até com medo. Quando eu recebo uma pessoa aqui para ajudar, e a pessoa diz assim, pastor, pode contar comigo, estamos juntos, eu não vou te decepcionar, não vou te dar nenhum problema. Meu, e por que essa pessoa que tem mãe, tem pai, é solteiro, não vive com os pais? Não fez isso lá fora. Né? Por que essa pessoa que tem família, tem esposa, não vive com eles? Porque justamente o que levou a pessoa a se afastar, muitas das vezes, é porque até começou bem. Não vou generalizar, dizer que todo mundo é irresponsável de maneira nenhuma. Até mesmo nós que somos ex-usuários de droga, graças a Deus, 27 anos que eu sirvo a Cristo, pela misericórdia de Deus sou liberto, mas eu sei do que eu estou falando porque eu fui usuário de droga. E por ser usuário de droga, irmão, muitas das vezes, a gente não tem compromisso no trabalho, não tem compromisso em casa. A gente até promete, mas não consegue cumprir. Por quê? Porque a gente está com algum defeito, a gente está com alguma falha. Aí chega aqui, promete mundos e fundos. Não, irmão. Na verdade, se chegou até aqui, se está aqui, é porque está com falha, está com defeito. Não consigo ter compromisso lá em casa, não consigo mais parar em emprego, porque eu não consigo mais, irmão, ter responsabilidade. Aí o patrão fica pegando no meu pé porque eu não vim na segunda-feira, mas não vim na segunda-feira, aí eu invento, ai, o meu filho adoeceu, ai, a minha mãe foi para UTI, né? Ai, o carro tombou, ou seja, mil e uma desculpas de uma pessoa que começa a fugir das responsabilidades. Né? Na boca dele ele mata a mãe, adoece o filho, a avó que já tá é uma desgraça, só é desgraça agora dentro de casa. Mata a avó que já é falecida há 30 anos. Muitos casos. Só que, veja bem, aí, irmão, fica difícil. Só que eu quero a minha liberdade. Mas ter liberdade sem responsabilidade, irmão, é igual esse filho, o mais novo, se afasta buscando liberdade, só que sem responsabilidade. Ele olha para o pai e já vê um pai morto, porque ele pede a herança. E a herança, até onde eu sei, ela só é liberada e dá direito quando a pessoa, ela morre. Aí sim, se é para dividir, é dividida a herança, ou se a herança é só de uma pessoa, é entregue, mas depois que a pessoa morreu. Tem o tempo certo. Tem o tempo certo. Só que aí o filho chega para o pai, olha o desprezo, irmão. Olha, imagina como fica o coração de um pai ou o coração de uma mãe.
O filho chega e diz assim, me dá a minha herança. Em outras palavras, eu não tenho mais você como uma pessoa viva. Para mim, você já está morto. Nossa, horrível isso. É horrível. Dá para entender isso. Por mais que a pessoa não fale essas palavras, mas pela a cobiça, pela ambição dela, como nós temos casos que nós acompanhamos na televisão, nas redes sociais, de filho ou filha matar o pai ou matar a mãe por causa de uma mixaria. É verdade. Por causa de uma herança, que sabe que quando o fulano morrer, aquela herança vai para ciclano, só que não sabe esperar, como só Deus falou, o tempo. Aí o que? Agora vai programar para matar o pai ou a mãe para poder adquirir a herança mais rápido. Ou seja, qual é o valor que o pai ou a mãe tem para um filho desse? Nenhum, porque prefere mandar matar ou até matar para poder adquirir a herança mais rápido. Foi o que este filho aqui, irmão, praticamente fez. Me dá a minha herança. Conheço um que tá preso já faz uns 10 anos já por causa disso aí. Por causa disso aí, Sabe né? o que ele fez? Ele fez a comida pro pai e pra mãe com veneno. Passou agora um caso, só disso, desse aí, que a filha contratou, se eu não me engano, foi a vizinha, para a vizinha preparar uma comida para o pai e colocou veneno na comida e o pai comeu e morreu. A mãe que matou a filha por causa de uma herança que o avô dela, de criação, não de avô de sangue, deixou para ela. Passou ou não passou, senhor Deus? Passou. Deixa eu ver. E eu faz 3 anos que eu espero a herança da minha mãe, não estou nem um pouco preocupado. Pois é. Só que veja bem, irmão. E é isso que nós temos que ter cuidado, irmão, com a cobiça. A Bíblia vai dizer que a prosperidade de Deus não causa dor. Mas a ganância do homem lhe traz aflição. Sim. Você imagina. Agora você imagina, senhor Dilson. No versículo 2 diz assim, ó, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E a Bíblia diz que ele repartiu por eles a fazenda. Só que assim, irmão, segundo o que eu aprendi, que eu fui buscar algumas coisas nos estudos, só que assim, a Bíblia diz que o filho saiu com a sua herança. Então, olha só, então ele teve que esperar o pai vender a parte dele. Aí vamos lá, tinha boi, tinha vaca, tinha ovelha, tinha o terreno, era uma fazenda. Ele não saiu, pegou a terra, colocou na cabeça, colocou os animais, não. O pai reparte a herança, tipo assim, vamos lá, repartir a fazenda, eu tenho 2 filhos. A fazenda, um exemplo, vale 1 milhão. Então é meu 1 milhão para você, meu 1 milhão para ele. Só que aí o pai tinha que vender. Depois que vendesse, entregava a herança. Está aqui o meio milhão. Aí o filho recebe e a Bíblia diz que ele agora vai embora. A Bíblia diz no versículo 13, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe. Para uma terra longe. Ele queria uma liberdade, não queria? Só que a Bíblia vai dizer no versículo 13, na parte B, diz assim, partiu para uma terra longe e ali desperdiçou os seus bens, vivendo como dissolutamente, ou seja, desorganizado. Por que este nome, ou por que é dado este nome pródigo? Esse nome pródigo significa aquele que desperdiça, aquele que não sabe usar. Então,
Irmão, tem gente que se der 10 reais na mão dele, ele se desperdiça com aqueles 10 reais. Tem gente que se der 5 reais a ele, irmão, ele se acaba com aqueles 5 reais. Tem gente, irmão, por isso que a Bíblia diz, ser fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Então, veja bem, a pessoa, irmão, que vive uma vida, como diz a palavra aqui no texto, desorganizadamente, uma pessoa que não tem responsabilidade. Irmão, quantas pessoas eu recebo aqui? Ô, pastor, me ajuda aí, pastor. Pastor, arruma um emprego aí para mim. Pastor, tem uma filha. Ô, pastor, tem um filho. Usa o filho, tá entendendo? Aí a gente se compadece, arruma um emprego e tal, ajuda. Aí quando der fé, cadê o cara? Aí quando é fé, depois de alguns dias, volta aqui inventando uma história que parece que aqui é casa de mamãe, para acreditar. Comovente, né? Como se a gente fosse comover e achar que dali é verdade. Cara, é tão acostumado a mentir que ele mesmo acredita na mentira dele e acha que todo mundo vai acreditar. Ele não acredita nele, né? Mas sabe o que é, seu Rodrigo? São pessoas que querem liberdade sem ter responsabilidade. Sim. Irmão, não existe. Onde nós chegarmos, irmãos, é posto para nós responsabilidade. Ó, eu vou te contar um fato bíblico. Quando Deus cria Adão, ele coloca Adão no jardim do Éden. No jardim do Éden, Deus criou este jardim no Éden. E quando Deus coloca Adão, Deus coloca responsabilidade em Adão. Para Adão, irmão, administrar o jardim. A única coisa que Adão não ia fazer era plantar, mas ele ia só cuidar. Aí no capítulo 3, irmão, a Bíblia mostra o pecado dele e de Eva. Aí Jesus agora vai sentenciar eles. O que Deus diz? A partir de hoje, tu comerás o pão do suor do teu rosto. Agora, tu vai plantar e meus a espinhos. A terra. Tu vai colher meus aos espinhos. Agora estreitou o negócio. Tá vendo para quem não quer, tá vendo para quem foge da responsabilidade, da verdade, do que é certo? Ele tem a faca e o queijo na mão. Ele tem a oportunidade, irmão, de viver uma vida melhor. Mas ele prefere, irmão, fazer do seu jeito. Ele prefere, ou ela prefere, irmão, achar que é o dono da razão. Irmão, veja bem, e eu tive como exemplo. Eu não queria ter responsabilidade na casa da minha mãe, mas eu queria liberdade. Que a minha mãe não pegasse no meu pé, não viesse reclamar a hora que eu chegava em casa, não viesse reclamar a hora que eu viesse acordar. Aí eu vou para o Rio de Janeiro e lá vou morar nas casas dos outros. E agora é me colocado responsabilidade. E não a liberdade. E não a liberdade, exatamente. Só que aí, veja bem agora. Veja bem agora. Qual era o direito que eu tinha de dizer, eu não vou fazer isso? Ou faz, não faz. Qual era o direito que eu tinha de dizer, ei, irmão, me acorda agora ou não? Aí é que onde o pastor fala, não está na casa de sua mãe. Aí não está na casa de mamãe, filho. Porque assim, pastor, pelo que eu pude entender, o senhor tinha a liberdade e não a responsabilidade na casa dos pais, na casa da mãe, no caso. Mas aí o senhor vai para uma casa estranha onde o senhor não tem liberdade, mas e sim cria a responsabilidade. Imposta. Forçado. Não que eu queria. Exatamente, forçado e imposto. Não que eu queria. Igual a pessoa que chega aqui. Tá entendendo? Igual a pessoa que chega aqui. É imposto responsabilidade.
E não liberdade. Ou seja, imposto regras e muitos não conseguem se adaptar com as regras porque quer liberdade, aí volta a viver dissolutamente. Aí veja bem, irmão, vamos lá. Só que o mais velho fica em casa, mas vive como empregado. Você vê que quando ele vai questionar com o pai, ele diz assim: há quantos anos eu te sirvo? Ou seja, ele não se coloca como filho, ele se coloca como um empregado do pai. Sim. E isso é que chama atenção. Por quê? Porque ele fica em casa, ele não vai embora e nem pensa em ir embora, mas vive em casa como empregado, não como filho. Só que o pai, ele vai conversar com o filho. Ele diz no versículo 31, filho, ó, o pai chama ele de filho, e ele se coloca para o pai como empregado. Só que é o que o pai diz aqui: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas só que isso não entrava na mente dele. Por quê? Porque ele se considerava não como filho. Não que o pai rejeitasse ele, não que o pai tivesse ele como filho. Mas é porque é ele que se colocava como empregado. Então, por ele se colocar como empregado, ele dentro de casa tinha distância do pai. Ele não tinha intimidade com o pai, é o que dá para entender isso. Sim. Ele não conhecia o pai. Quantas pessoas que estão, irmão, dentro de casa como família, mas não se conhecem como família. Não respeita pai, não respeita mãe. É do Ele clima, se né? trancava sozinho. Ele, irmão, se colocava como um empregado e não como um filho. Mas o pai está dizendo aqui: filho, tu sempre estás comigo. Ou seja, o pai nunca rejeitou nenhum dos dois. Só que muitas das vezes o filho está dentro de casa e o filho não tem essa comunhão com os pais. Não é que os pais não queiram, é os filhos que se afastam mesmo dentro de casa. E hoje, com o celular, hoje, está dentro de casa, o dia todo com o celular. Vai se lembrar da mãe, sabe que hora? 12h, 1h. Já está pronto o almoço? Vixe. Isso quando não liga, né, pastor? Manda mensagem dentro da própria casa, do quarto, na cozinha, na sala. Você entendeu? Então, pessoas dentro de casa. Ó, eu já tive problema com o monitor aqui. Por isso que hoje eu não gosto de liberar celular. Você está entendendo? Os pessoal estão no campo, o monitor está onde? Dentro do dormitório. Se precisar de alguma coisa, fulano, pode ir lá no quarto que ele está lá no celular. Os próprios internos. Qual é a responsabilidade que o infeliz desse tem? Nenhuma. Nenhuma. Porque nem ele disciplina o horário dele. Toda hora que você olha para ele, ele está Precisa de um cara desse? Não, irmão. Regrar os outros, mas não se regra. Isso. Aí quando ele pega o interno daqueles bons para tratar ele, diz assim: meu irmão, o que você quer mandando em mim, irmão? Quem é você aqui para botar para fazer alguma coisa, irmão? Tá entendendo? Só te ver dentro do quarto, só te ver ali, tá entendendo? Com o celular. Tinha um aqui que botava o menino e ia pro joguinho. Então, são coisas, irmãos. Por que Deus coloca da saída do Egito até a Terra Prometida, coloca regras? Porque o próprio povo, irmão, não precisava, se o povo fosse obediente, não precisava de regra. Mas a regra justamente é o quê? Para disciplinar o ser humano. Para disciplinar. Será se esse filho mais novo não tinha disciplina? Será se o filho mais velho tinha disciplina? Tem, irmão. Agora, será se eu quero, irmão,
cumprir a disciplina? Eis a questão. O filho mais novo não queria. O filho mais novo, irmão, ele chegou numa situação que é assim, ó. Vou lhe explicar aqui, ó. Tem gente que se afasta de Deus pelo pecado. Foi igual esse filho mais novo, se afastou do pai para ir pecar. E tem gente que se afasta de Deus pela religiosidade. Já é o filho mais velho, dentro da casa do pai. Mas, trazendo para o dia de hoje, pessoas estão dentro da igreja, mas não passa de religioso. Aí o religioso que está dentro da casa do pai critica aquele que saiu para ir pecar. E ele mesmo está pecando. E ele está vivendo dentro da casa do pai como religioso. O religioso, ele não conhece Deus. Um religioso, ele não conhece o pai. É igual esse filho que ficou na casa, não saiu, mas que na verdade não conhecia o pai. Por quê, pastor? Porque não tinha intimidade com o pai. Ele era religioso. O religioso, ele condena tudo. O religioso, ele não tem amor. Tudo dele é superficial. É muito interessante isso aqui. Só se prega o filho pródigo e o filho mais velho que ficou em casa. Ou seja, qual era a intimidade que ele tinha com o pai? Qual era o conhecimento que ele tinha do pai? Ou seja, ele estava na casa do pai servindo como empregado. Então ele não tinha intimidade com o pai. É tanto que ele vai questionar. Ele vai questionar isso. Ele vai questionar quando ele diz, tantos anos que eu te sirvo. E agora? Tantos anos que eu te sirvo. Mas ele não conheceu que o pai era amoroso, que o pai era uma bênção, que o coração do pai não era um coração dividido, que o pai sabia amar, perdoar, que o pai reconhecia tudo que ele fazia. Muitos anos que ele era aceitado pelo pai. Só que assim, trazendo para cá hoje, nós condenamos os que saem para pecar. E muitas das vezes nós que estamos aqui dentro, nós estamos também pecando. Exatamente. O fulano não presta, o fulano saiu para isso, o fulano aquilo. O fulano foi para a droga de novo, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo. Aí nós nunca saiu. A palavra divina, pastor. Não julgue para não ser julgado. Aí muitas das vezes nós estamos aqui dentro só com um religioso. Aí muitas das vezes, irmão, muitas das vezes as pessoas, por não conhecer o líder, ele julga o líder e condena o líder. Por que ele aceitou fulano de novo? Não era para aceitar. Por que ele não aceitou fulano? Era para aceitar. Por que ele julga ele que está dentro da casa e nunca saiu? Porque não conhece o coração do líder. Sim. Porque ele não tem intimidade com o líder, ele está na casa como um empregado. Você, olha só, oh Deus. Ele só está na casa como empregado. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, tá entendendo? Ou seja, ele não conhece o pai, ele não conhece o líder. Tá entendendo? Mas ele está dentro da casa do pai como um empregado. O empregado, irmão, ele não conhece o patrão. Ele vê o patrão, mas ele não conhece o patrão. Ele vê o líder, mas ele não conhece o líder. Para ele, irmão, é lavar essa cadeira e ficar impecável. Para ele é passar o pano aqui e ficar impecável. Para ele, irmão, é fazer tudo e fazer impecável. Mas que, na verdade, ele não conhece o coração do seu pai, o coração do seu líder. Foi o que o pai disse para o filho. Pai, tanto tempo que eu te sirvo, tanto tempo que eu estou na correria, acordo cedo, durmo tarde, faço isso, faço aquilo. E o pai diz assim, meu filho, você ainda não me conhece.
Vamos lá, e em outras palavras, o senhor nunca me reconheceu, ó, o teu filho que se perdeu aí, voltou, o senhor matou aí um cabrito, chamou os amigos, e eu que tanto tempo te sirvo, sou fiel, não sou falho em nada, você está entendendo? Estou no corre direto, estou mostrando para o senhor que eu sou ativo, e o senhor nunca me deu um bezerro, meu filho. Olha só, o pai todo tempo chamando ele de filho, e ele nunca reconhecendo o pai como pai, só se colocando como empregado. Se ele está se colocando como empregado, então ele reconhece o pai não como pai, mas como patrão. Muitas das vezes pode ser nós aqui dentro, irmão. A correria e tal, pastor, vai ver, pastor, aquela coisa toda, não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo, não tem que mostrar para ele que eu sou... Irmão, e a intimidade entre nós? E a comunhão entre nós? E na hora que o líder falar, você vai aceitar ou você vai saber? Ah, pastor, é chato, meu. Correria aqui direto, eu não paro, tá entendendo? O cara ainda vem aqui falar isso, falar aquilo outro, é porque você não conhece o coração do líder. Você só quer mostrar. É igual, irmão, é igual um casal. É igual um casal. E eu não vou apontar ninguém, não, vou apontar eu mesmo. Eu me lembro muito bem, quando a minha esposa um tempo veio cobrar de mim, nós morávamos lá no Ceará ainda, a minha esposa veio cobrar de mim e disse assim, o que você quer cobrando? Tá te faltando alguma coisa? Tá faltando alguma coisa dentro de casa? Tá faltando nada, então você não tem que cobrar nada de mim. Passava a semana trabalhando, saía de manhã, só chegava de noite. Então não tinha tempo com a família, não é isso? E o final de semana eu ia para onde? Para a roda de bar, passar o domingo todo com os amigos. Aí não saía com a esposa, não passeava com ela, com o filho, que nessa época eu tinha só o Joninha, não passeava, aquela coisa toda. E aí, quando ela vinha reclamar que tá te faltando alguma coisa, tava faltando o amor, a comunhão, pegar ela e o filho e passear, trocava, já passava a semana no trabalho, aí o final de semana trocava a família pelos amigos, ou seja, estava faltando, sabe o quê? O amor. Ela estava precisando de um companheiro. Só que eu não entendia isso. É igual aqui, o filho aqui, eu sou teu empregado, eu faço tudo. Não, peraí, não é isso que eu quero. Eu precisava do filho. Não é isso que eu quero. Muitas das vezes, irmãos, o que falta entre nós, quando se diz assim, respeito, é porque, na verdade, nós estamos dentro deste lugar, fazendo as coisas, mas que, na verdade, entre nós não temos tempo para ter comunhão. Nós não temos tempo para se conhecer. E muitas das vezes nós somos tão fechados que nós não queremos esse tempo. É tanto que se um vai falar com o outro, quer mandar em mim? É ignorante. Dentro do dormitório, oi, irmão. Ixi, irmão, você acendeu a luz na minha cara. Ô, meu, tá achando ruim, irmão? Só se cobrir. Mas por quê? Porque entre nós não temos o quê? Comunhão. União. Você está entendendo? Então, por isso, mas nós estamos juntos. Quanto tempo nós estamos juntos? Fazendo a coisa. Um lava uma louça, outro varre aqui, outro rastela ali. Está entendendo? Outro faz um corre aqui. Mas nós não se conhecemos. Tem família que vive assim. Tá entendendo? Não se conhece. Aí o pior de tudo, na hora da janta, um vai sentar no sofá, o outro tá na cozinha, o outro pega o seu prato, vai lá pro quarto. O outro, não vou comer agora não, quando todo mundo terminar eu como. Olha a desunião. Por quê? Porque não procura ter comunhão. Tanto tempo que nós estamos juntos. Será se eu conheço o seu Rodrigo? Será se eu conheço o seu Adilson? Será se eu conheço o Francisco? Será se vocês me conhecem, irmão? O que nós estamos querendo mostrar aqui, um para o outro? Que nós sabemos fazer? Que nós pode? E o respeito? E a união? E o amor fica onde?
O pai, aqui a Bíblia demonstra que ele queria a comunhão dos filhos, que ele queria o amor. Muitas das vezes eu vou tirar pelos meninos que estão aqui, por vocês que estão aqui. Muitas das vezes vocês que estão aqui querem mostrar para os filhos de vocês, para a família de vocês lá fora, que vocês fazem, que vocês é bom no que faz. E a comunhão? O que é mais importante? É eu fazer ou ter comunhão? Muitas das vezes eu faço, eu demonstro que eu tenho capacidade, que eu posso, mas na hora da comunhão nós não temos comunhão. Nós não temos respeito um pelo outro. Só que o pai aqui está dando uma lição de moral para o filho mais velho. Ele está deixando a desejar, né? Olha só, Adilson, eu vou trazer aqui 2 pontos. Primeiro, é uma pergunta: qual a surpresa dessa parábola? Qual é a surpresa dessa palavra? Vamos lá. É que Jesus não termina contando se o filho mais velho entrou na festa. Jesus não vai dizer na parábola que o filho entrou na festa, vai dizer que teve a festa. Vai dizer que estavam se alegrando. Claro, evidente, eu acredito que o filho estava na festa. Mas a intenção não era de Jesus mostrar que o filho estava na festa, se alegrando, e faz conta que nada aconteceu. Você imagina, irmão, tipo assim, a fazenda do pai dele vale 1 milhão. Você imagina o pai pegar meio milhão e entregar na mão do filho, e o filho desperdiçar tudo com meretriz, com droga, com farra, com orgias. E o filho voltar, irmão, barbudo, cabelo grande, roupa rasgada, fedorento, descalço. Você imagina agora, irmão, e agora tem uma festa, e agora você imagina o filho tá lá se alegrando, tomando vinhozinho e tal, uma carnezinha assada. Não, ele não gosta desse aí, não. Ele não. Tá mal passado, eu gosto meio assado, vai lá e tal. É isso aí, galera. Tá entendendo? Eu fui e tal, mas eu voltei, meu pai me recebeu, pá, aquela coisa toda. Agora tá bom a carnezinha, pode colocar aqui, irmão, valeu, obrigado. Aquela coisa, como se nada tivesse acontecido. Será que foi assim, irmão? Para muitos é assim, porque nós recebemos muitos aqui que faz de conta, irmão, que não aconteceu nada. O cara nunca fez nada na vida. Só falta as asas para poder voar, que são só anjinho. Não, peraí, irmão. Não é assim que funciona. Olha o que a Bíblia vai dizer. No versículo 21... E o filho lhe disse: pai, pequei contra o Senhor e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. A Bíblia diz que começaram a alegrar-se. Ou seja, quando diz começaram a alegrar, irmão, é porque o pai recebe o filho de volta. O pai perdoa o filho. E ali todos se alegram, porque o seu patrão, porque o seu senhor está alegre. Então, todos os seus funcionários se alegram junto com o pai dele. Aí veja bem, irmão, beleza. Só que o outro está dentro de casa, que não sai, está na fazenda. Aí agora o versículo 25 vai dizer que o seu filho mais velho estava no campo e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças.
que está acontecendo isso aí? Ixi, isso não acontece aqui na fazenda. Só quando é uma coisa especial. Aí, olha só, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele, em vez de ficar alegre, se indignou. Porque agora ele vai olhar para quê, irmão? Ele vai olhar para si. E eu que nunca saí, e eu que nunca desperdicei, e eu que nunca dei prejuízo, e eu que só obedeço. Eis é o grande problema, irmão, daqueles que só faz. Muitas das vezes, aquele que não faz o que o outro fez, mas que, na verdade, ele está com o coração cheio de orgulho, cheio do eu. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu passar o eu no coração. Só que se for colocar aqui na balança, um saiu para pecar. Só que o outro dentro da casa do pai estava como religioso. Só que veja bem, Jesus queria mostrar que o maior perigo não é se perder no mundo, é se perder dentro da fé sem perceber. O que Jesus quis mostrar foi isso, irmão. Que tem gente dentro da casa de Deus, irmão, perdido. Tem gente que pode passar, irmão, 6 meses, um ano dentro da casa de recuperação, sem sair nem ali no portão. Mas está perdido. Não tem amor, não tem humildade, é orgulhoso, é soberbo. Vive dentro da casa do pai, irmão, carnudo. Não procura conhecer ninguém e nem deixa se conhecer. Não procura ajuda dentro da casa do pai, nem deixa ser ajudado. Vive com uma vida, algo tá vendo aí? Irmão, voltou de novo. Não dou mais um dia para voltar de novo. E o pastor é besta, vai receber de novo. Então, uma pessoa dessa é uma pessoa, irmão, religiosa. Uma pessoa dessa, irmão, é uma pessoa que não aprendeu ainda com o pai. Agora você imagina, irmão, o que Jesus quis mostrar aqui, que o maior perigo não é se perder no mundo. Porque ele foi e caiu em si. E ainda te digo mais, ninguém foi atrás dele, tá? Ele caiu em si e reconheceu, poxa, lá na chácara de Encontro com Deus, cara, tem 4 refeições, eu vou dizer uma coisa para você, o pastor coloca sem miséria. Poxa, lá na chácara de Encontro com Deus, o pastor faz um almoço e uma janta, meu, caprichado da hora. Poxa, meu, olha só onde é que eu tô aqui, dormindo aqui, numa praça, dormindo aqui debaixo de um alpendre aqui, num frio desse. E lá na chácara que Encontro com Deus tem os dormitórios bem quentinhos. Cama, cobertor, lençol, travesseiro. Tem negocinho. Olha só eu aqui, irmão, quantos dias sem tomar banho, e lá tem o chuveiro lá com banho bem quentinho. Tem negocinho sentindo falta agora. Você imagina isso, Adilson? Como é que estava este jovem que foi pedir ajuda numa fazenda e ele era judeu, e judeu detesta porco. E o que restou para ele agora foi cuidar de porco. Está vendo a desobediência por que nos leva? Tinha tudo e deu valor nada. Agora, no lugar longe, só gastando, só tá, mas aquela coisa, tinha a liberdade, entre aspas,
mas não tinha responsabilidade. Então, o que ele tinha, ele gastou. E quem não tem responsabilidade, irmão, tira e não sabe repor. Vai chegar o momento que vai olhar para um lado e para o outro e dizer, agora, o que eu vou fazer da minha vida? Não me resta nada pedir ajuda. E a ajuda que deram a ele foi ele cuidar de porco. Ele detestava. Só que a época, exatamente, só que a época que chegou era uma época que deu crise naquela cidade, crise. E a Bíblia diz que ele desejava comer as bolotas do porco. E essas bolotas, segundo o que eu aprendi, era uma folha amarga que só os porcos conseguiam comer. E ele desejou. Só que agora ele está em si. O pai recebe ele. Recebeu? Recebeu. Igual? Recebeu. Por isso que o outro ficou indignado. Então, a surpresa dessa parábola não é o que saiu para se perder, é o que estava dentro da casa do pai perdido. Sim. E muitas das vezes só diz, nós podemos estar aqui, perdido, vivendo como um religioso. Mas deixa eu falar outro ponto aqui para nós encerrar. Qual a história final dessa parábola? Qual a história final dessa parábola? Não é sobre perdão. Não é sobre rebeldia. É sobre relacionamento. Então, o que eu aprendo sobre essa história, dessa parábola, que não é sobre a rebeldia daquele que se rebeliou contra o pai, mas era a falta de relacionamento que tinha na casa do pai. E muitas das vezes nós podemos estar assim. Nós queremos as dádivas do pai, nós queremos as bênçãos do pai, mas nós não procuramos ter um relacionamento com o pai. Irmão, quantas pessoas falsas me abraçaram aqui dentro? Quantas pessoas aqui dentro se mostravam uma coisa e no final outra? Quantas pessoas, irmãos, tivemos dificuldade de ter relacionamento? Porque ter relacionamento é isso aqui, ó. Sadilson, chega aí, senta aqui, Sadilson. Sadilson, tem que melhorar aqui dentro. Só tem que obedecer. Sadilson, está fazendo assim, assim, assim. Sadilson, eu sou seu líder, eu estou te vendo, te observando, estou te conhecendo. E eu quero te ajudar. Só desse jeito aí, você não vai chegar a lugar nenhum. Agora, se o senhor me obedecer, o senhor vai melhorar. Só que aí o senhor Adilson vem com desculpa, vem com argumentos que ele está certo, que eu não olho o que ele está fazendo. Não, só Adilson, não é isso. O senhor não entendeu nada. É igual esse pai com o filho mais velho. Eu te sirvo. Não é isso que eu quero, não é isso que eu quero mostrar para você, meu filho. Não é isso. Eu quero mostrar para você que o meu filho que se perdeu, ele não queria ter relacionamento comigo. Ele não queria ter comunhão comigo. Ele não queria andar comigo. Agora tem uma oportunidade diante dessa perca. Diante do que ele disse que está arrependido, agora é a oportunidade dele me conhecer. Agora é uma oportunidade dele se chegar até mim. Agora é uma oportunidade dele abrir o coração para me entender. Então, muitas das vezes, o que falta em nós é isso. Só que, veja bem, a história final
dessa parábola não é sobre a rebeldia, é sobre relacionamento. Aí eu te pergunto, qual é o teu relacionamento com a tua esposa? Como é o teu relacionamento com o teu esposo? Como é o teu relacionamento com os filhos, com os pais? Qual é o teu relacionamento com os teus líderes? Qual é o teu relacionamento com os professores? Qual é o teu relacionamento com os patrão? Qual é o teu relacionamento entre os amigos? Como é o nosso relacionamento? Ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Não, irmão, não está falando em fazer. Está falando em se relacionar. Amigos. Relacionamento, segundo a Bíblia, significa, sabe o quê? União. A Bíblia diz que um cordel de 3 dobras é mais difícil de se quebrar. Mas uma casa dividida não subsistirá. Você imagina que, irmão, termina aqui o ensinamento. Aí o senhor Rodrigo diz assim, pastor, eu vou fazer isso. O senhor diz assim, pastor, eu vou fazer isso. O irmão Francisco diz assim, eu vou fazer isso. Precisa de um líder aqui dentro, então? Não. Se cada um quer fazer o que quer. A mesma coisa é um pai dentro de uma casa, é uma mãe dentro de uma casa. E o que é contrariar o filho? Não, filho, você não vai fazer isso agora, você vai fazer isso aqui. Ah, também não vou fazer. E se vai fazer relaxadamente. Ah, eu não queria lavar a louça. Mas foi colocado para lavar a louça. Quando é fé, cobre quebrado, é prato quebrado. Quando é fé, vai procurar a cor no tempo, porque jogou fora. Porque foi fazer, fez relaxadamente. Então, uma casa dividida não subsistirá. A maior lição aqui que eu aprendo não é com o que saiu para pecar, é com o que ficou dentro da casa e precisa de tratamento. Muitas das vezes, irmão, quem está precisando mais de tratamento não é o que saiu para pecar, é eu e você que está aqui dentro. Reconheceu eu. Sabia disso? Então, essa lição de hoje fica para aqueles que não saíram, mas para aqueles que estão ainda dentro da igreja, para aqueles que estão ainda aqui dentro. Que muitas das vezes nós estamos aqui dentro fazendo o que quer, vivendo como quer, e entre nós não temos um relacionamento, uma comunhão, uma união, uma amizade, e que fica essa lição de moral para nós. Muitas das vezes, quem está precisando não é quem está lá fora. Muitas das vezes, quem está precisando é quem não saiu lá para fora, é quem está aqui dentro. Amém. E que nós vamos aprender com essa lição nessa manhã. Amém, querido? Amém. Vamos fechar nossos olhos, curvar nossa cabeça, vamos fazer oração. Pai, te damos graça, te louvamos por esse ensino, por essa palavra. Eu quero viver isso, Pai. Eu quero colocar em prática. Eu quero, Senhor, meu Pai, ter facilidade de ter união, comunhão, de respeitar, de receber correção. Quando eu errar, alguém, Pai amado, me corrigir, quero abaixar a cabeça, quero ter humildade. Eu quero melhorar, Pai. Essa é a verdade. Eu quero melhorar. Como o apóstolo Paulo disse, se depender de vós, tenha paz com todos. Pai amado, eu quero ter paz com todos. Eu não quero viver, Senhor, e essa oração eu peço não só por mim, pelos meus irmãos que estão aqui, pelos meus irmãos que estão participando através da live. Eu não quero, Senhor, viver, Pai amado, como homem carnal, mas viver como homem espiritual. Que isso sirva para minha irmã que está participando da live, que ela não venha viver como uma mulher carnal, mas uma mulher espiritual. Porque a tua palavra vai nos ensinar em Mateus capítulo 5, versículo 25, se eu não me engano. Aquele que vive no Espírito
ande também no Espírito. Deus, que essa palavra possa entrar no nosso coração e fazer morada. Que nós não venhamos ser só ouvintes da tua palavra, mas praticantes. Nos ajuda a melhorar. Que nós venhamos nos despertar para entender que se nós não nos esforçarmos para colocar em prática o que nós aprendemos, nós vamos ficar sempre como um crente morno, um crente frio. Mas essa não é a tua vontade. Desperta-nos, aviva-nos, tanto nós que estamos aqui, como os que estão aí do outro lado, e que vão também, Senhor, aqueles que ainda não estão participando, vão abrir essa live. Eu quero pedir a tua bênção sobre nós. Um dia abençoado. Tira o nosso meio as doenças, as enfermidades. Eu repreendo, Pai, contra nossas vidas, o olho grande, inveja e a palavra de maldição. Cura os enfermos, liberta os oprimidos e manifesta o teu poder na nossa vida, no nosso lar, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Está terminado. Se Deus é por nós, agindo Deus. Deus abençoe a todos, irmãos. E até amanhã, a partir das 7h30. Glória a Deus. Glória.